Pai de infinita luz, Pai de infinita misericórdia, rogamos a Ti neste momento, Senhor, que permita que sejamos assessorados pelos espíritos superiores, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelos espíritos que venham nos trazer, Senhor, toda a orientação necessária para que possamos nós, Senhor, trabalharmos, edificarmos, mudarmos, Senhor, transformarmos esse nosso ser num ser melhor. Dai-nos, Senhor, o vosso amparo, dai-nos a vossa proteção, dai-nos a vossa luz, Senhor, e permita, Pai misericordioso, que o imenso amor vosso, de Jesus, de Maria Santíssima, possa nos envolver agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos continuar a nossa aula, que nós estamos fazendo, já fizemos a semana passada. Quem tiver interesse de convidar a família, aí está o telefone da Eli, para que as pessoas possam estudar. Porque a maior divulgação que nós podemos fazer pela doutrina dos espíritos é ensinar os médiuns a cuidar dos seus lares. Isso é divulgação da doutrina. A doutrina só vai crescer quando os médiuns familiares tiverem as suas casas em ordem e equilibrada. Exemplo de trabalho redentor, exemplo de socorro, exemplo de caridade. Então, quem são eles, os magos negros? São os cientistas, porque eles têm um conhecimento da ciência oculta, eles têm um conhecimento dos fluidos, eles estudam. Os magos negros, eles estudam, eles se reúnem. O ano passado, nós tivemos nos Estados Unidos uma reunião de grandes grupos que estiveram lá, se reuniram, todos eles. Então, isso existe, eles se reúnem aqui na Terra, os encarnados. E reúne também os mortos, aqueles que dirigem, seus guias espirituais, seus dirigentes. Mas nós, médios, estudiosos, precisamos entender que o reino deles é nas trevas, é na escuridão, é denso, é pesado. E por essa razão, o sentido do fluido é muito mais pesado do que o fluido luminoso. Mas o fluido luminoso tem milhões de força maior do que a cor escura. Por isso que, para solver, nós precisamos dos espíritos elementares, dos ventos solares, da energia do médium, da concentração do médium. Então, essas entidades e desse porte não podem ser ignoradas. Isso aqui é uma orientação de Pai João de Aruanda, quando ele fala para nós médios que nós não podemos ignorar esses espíritos que vêm dessas regiões. Então, ele não chama eles de trevosos, nem mal, chama eles de cientista, porque tem conhecimento da manipulação fluídica, manipulação fluídica mental. Porém, não se curva diante das pessoas. Então, quando eles vêm fazer um ataque para um médium, para uma família, para um político, para onde eles quiserem atacar, eles não se curvam. Eles são guerreiros. Então, nesse sentido, o médium, quando tem um ataque na sua casa, o médium tem que saber que eles vão atacar, atacar de novo, até que você tira toda essa frequência. Quer que essas pessoas sejam médiums ou não. Porque se eles receberem uma proposta de ataque a determinada família, eles o farão. E ali não interessa se naquela família tem médios ou não. O que interessa é a proposta de destruição daquela família. E eles ali podem pegar toda aquela energia daquela família, daquelas pessoas, até aniquilá-las, deixar elas totalmente presas, envolvidas, aniquiladas espiritualmente,
depressivas, doentes, enfermas, caídas, combalidas. Então, o médium ele tem que entender como esse trabalho ele é realizado e como é que ele deve fazer, que não representam toda vez que vivos e mortos não apresentarem um comportamento coerente com as suas palavras. Quer que o espírito fale o bem, mas não age com o bem. Quer ele vivo, quer ele morto. É o médium que avalia a postura do espírito. Todo espírito fala aquilo, ele pode chegar com um jeito mansinho. Quem trabalha nas regiões mediúnicas sabe disso. Ele chega mansinho, que não quer nada, daí um pouquinho eles se soltam, porque eles não têm a paciência. Logo em seguida eles já agridem, eles já aparecem com a sua força. Então, quem avalia essa postura, esse comportamento, somos nós, médios das entidades comunicantes. Quando não tem uma atitude interna sadia, só tem aparência do bem, roupagem do bem, mas dentro da alma não tem o brilho e não tem a luz necessária. Não tem autoridade moral. Por isso que o médium, o que comanda no mundo dos espíritos é a hierarquia moral. Se nós tivermos uma escala de 1 a 10, então o médium número 1 aqui embaixo, o 2 manda nele e o restante para cima. Se nós tivermos um médium 5, o 6 em moral e ética manda nele até o 10. Se tiver um médium com uma nota 9, outro médium com a nota 10 manda nele. Entendeu? Essa é a ordem no mundo dos espíritos. Por isso que o médium, a nossa tendência é crescer, é o progresso, é a moralização, é retirar os defeitos, é tirar todas as sensações ruins e maléficas de nós. O médium tem que tirar aquilo que está em volta dele, que ele não gosta, ele tem que tirar porque ele tem que crescer. Precisa crescer. Então, isso que o médium tem que observar. A ficha espiritual de alto nível. Quando nós, médios, recebemos um trabalho, que nós podemos trabalhar nessas regiões, porque você já não vai chegar e descer lá para baixo assim, nadando lá no lodo, não. Você vai sendo socorrido devagarinho. Você vai entrando aqui, 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 ali, para que você vai crescendo. Porque para dar esses trabalhos de alta envergadura, para descer lá nos quintos, esse médium tem uma bela equipe de trabalho, tem uma moral e uma ética que ele desce e sobe, que ele não tem medo. O que seria essa ética? Porque lá no umbral ele vai encontrar, você é um assassino, você é isso, você é aquilo, você não presta. E se o médium se deixar cair, por a simples palavra, você é um assassino, e ele se desequilibra, faltou para ele aquela moral exata de ele saber que todos nós podemos errar, mas ele está num trabalho socorrista. Se o espírito virar para ele e falar assim, eu vou te matar, se você entrar aqui, eu vou te matar. Aí o médium tem medo, sai correndo, quer dizer, a missão não é cumprida. Então, quando eu falo de moral, eu estou falando daquela que nada vai estruturar, porque a morte não existe. Não tem como um espírito nos matar. Nem na região. Ele pode criar uma série de problemas, mas matar ele não vai. E se matar, nós aparecemos na frente dele com a nossa luz, é azar dele, se ele fizer isso. Eu sugiro que ele não faça. Se alguém nos matar, a gente... Peraí, que eu estou aqui agora, estou aqui na tua frente. Essa é a nossa realidade. Então, o mundo espiritual é uma realidade. E quem manda é quem pode mais. E chora quem pode menos. Então, isso que tem que entender, são forças fluídicas, equipe de trabalho, espíritos benfeitores, que nos aliviam e reconfortam no longo da estrada. Que o preparo se espera da parte dos médiuns
para enfrentar um trabalho de magia negra, que se dediquem a aprofundar o conhecimento de magia, quer dizer, do fluido mental, dos elementares. Nós temos elementares da água, do fogo, da pedra, do cristal, do gelo. Existe tudo que é fabricado na Terra. Os elementares do ouro, elementares da prata, do chumbo, tudo. Tem gente para fazer tudo. E é isso que nós temos que entender. Os elementares que fazem o sal, o enxofre, o mercúrio, tudo. Todo mundo tem um trabalho específico. É que nós trabalhamos com esses 4 elementos porque eles é o que nós temos de conhecimento mais básico e que o povo entende. Mas todo o trabalho pode ser feito por todos os elementares, toda a variedade de trabalho de elementares na Terra. É imensurável. Imensurável. Cada planta tem um sabor. E ali tem um elementar cuidando daquela planta, cuidando daquela fruta, cuidando das sementes, cuidando das árvores, cuidando das águas, dos rios, dos bosques, e aí por diante. Todo mundo trabalha. Depois que Deus nos cria, a gente não para mais de trabalhar, e quando virar um espírito superior, um mega espírito, nós vamos ter um comando muito maior das megas galáxias. Então, o trabalho faz parte do desenvolvimento da inteligência do espírito, das leis do mentalismo. O que é o mentalismo? É a concentração. Quanto tempo você se concentra? Você vai estudar 5 minutos, a mente já não consegue ficar mais. Aí você vai rezar 5 minutos. Quanto tempo você leva para você ficar concentrado? Então, esse processo de concentração, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, é o que nós chamamos o tempo de concentração. Então, uma realização ela é feita pelo tempo de concentração. Mas o que os obsessores fazem? Da hora que você está rezando bem bonitinho, concentrada, você lembra do feijão que está lá, que foi queimado, da pizza, aí ele te tira e você volta correndo. Então, ele dá uns cortes na sua capacidade. Por isso que o médium, quando ele vai orar, ele tem que estar com a sua equipe de guarda e retaguarda. Não deixar fazer esse trunco nas nossas mentalizações. Senão vai cortando, vai virando igual cebolinha e salsinha, né? Cortando que nem cebola. Ah, não deixa você irradiar com alta precisão. Por isso que médium tem que aprender concentração. Aprender, e isso se for, que está sempre interditando a sua concentração, retirar esses espíritos que não deixam você orar com profundidade. Esse aprendizado profundo, até 1 hora de trabalho, o magnetismo animal, que é importantíssimo, a vitalidade, o nosso ectoplasma, o ectoplasma animal, que é isso que é usado. Então, o médium tem conhecimento dele, e nós, pela nossa ignorância, nós íamos realizar um trabalho e voltávamos acabados. Todo esse grupo deve entender isso. Ia no centro, recebia um espiritinho, ficava acabado. Ficava acabado, vinha para casa acabado. Por quê? Por causa deste fluido que é tirado. Se nós formos numa região difícil, complicada, onde a parte está imoral, maléfica, nós vamos sair de lá quebrados. Vamos sugar toda a nossa energia. Por essa razão, no centro espírita, no mercado, na festa de aniversário, casamento, em qualquer lugar que você for, dependendo do ambiente, você perde essa força eletromagnética. Então, o médium tem que estar sempre protegido.
Não ande sem proteção. Os guardiões têm que fazer defesa 24 horas. Quando sai uma equipe, tem que entrar outra. Médio não pode ficar sem seus guardiões em defesa constantemente. E o centro espírita, muito maior ainda, a defesa de um centro espírita. Então, a propriedade do perispírito. O perispírito, ele é todo furadinho. As bolinhas, as moléculas dele. Então, ela tem uma capacidade de absorver. Então, você tem que saber da sua propriedade, da sua capacidade, a elasticidade do seu perispírito, de onde ele vai, o duplo etéreo, as suas inúmeras possibilidades de transformação. Transformação. Quem que faz a transformação? O médium. O médium. Aquele tempo de médium ignorante, que não sabia de nada, passou. Hoje, os espíritos atendem aquele que pode trabalhar com segurança. Sabe aonde quer ir, aonde vai fazer. Isso é importante hoje. Hoje é de suma importância. Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar nas pessoas que nós vamos ajudar a sua ação desses espíritos no seu psiquismo. Nós que já fomos obsedadas, todos nós, sabemos disso, que a gente não lembra, vira a cabeça para cá, para lá, dói o miolo, dói dentro da cabeça, dói todo o corpo. Hoje você sabe que essa dor no seu miolo, o miolo solto, nós ficávamos obsedada, o miolo ficava solto dentro da cabeça, perdíamos essa energia. Então, eles acionam a nossa mente. E as crianças, gente, as crianças, pais e mães, cuidem dos seus filhos. Nós já fomos obsedados. Por isso que nós temos que cuidar das nossas crianças. Tá? Estou falando isso porque nós que vivemos aquela infância difícil, que esquece até o nome da rua e como que volta para casa, não larga onde sabe onde que largou, nem a chave do carro. E não acha nada. Quando nós estamos obsedados, nós não achamos nada. Nem o chinelo. Você passa em cima e não acha nem o chinelo. Então, isso, olha que a dificuldade, às vezes, de estudar, ia na escola, não compreendia. Hoje, nós temos que cuidar das nossas crianças. A proteção tem que ser máxima nas nossas crianças, para que elas possam, neste mundo atual, que hoje é muito mais complicado, sobreviverem desta ação. Sobreviverem. Então, nós temos que ver os transtornos psicológicos, traumas, fobias, outros elementos da alma enferma. Então, criança nervosa, criança irritada, criança brava, chiliquenta, neurótica, chorona, e você também, aqueles médios chorão, aqueles médios que tudo se irrita, tudo fica bravo, tudo dá chilique, pode saber que está obsedado também. É a mesma coisa. Não muda nada entre a criança e o médio adulto. Não muda nada. Só que nós, adultos, temos consciência que nós precisamos nos curar desse tratamento. Tirar a depressão, tirar a angústia, tirar tudo isso. Antes de qualquer coisa, certifique da autorização. Quer dizer, o médico tem que fazer uma prece. Por exemplo, você quer socorrer um parente obsedado, você tem uma certa preocupação, durante a noite você vai, reúne com o seu protetor, leva a sua proposta de trabalho. Proposta. Chega lá, senta na frente do Eurípides, senta na frente do Bezerra, do protetor e fala, é o seguinte, Eurípides, eu preciso socorrer esse meu parente, a situação é agravante, e eu gostaria de receber instruções e orientações para mim ajudá-lo. Então, você foi até ele, levou a sua proposta. Daí, alguns dias, veio essa proposta para você. E aí você vai entender aquele trabalho. E o mesmo é aquele médico que vai trabalhar nas regiões umbralinas. Ele fala assim, ó, eu quero que me prepare.
Se eu estou com esse compromisso e esses espíritos aqui estão na minha casa, eu peço orientação ao meu anjo da guarda, a equipe de Kardec, a equipe de Bezerra, Camille Flammarion, Santo Agostinho, e chama aquele povo, Miguel Arcanjo, pega todo aquele povo, fala, olha, eu quero instrução, eu quero orientação, eu quero saber como que eu vou fazer, aonde que eu vou e como fazer. E quais os espíritos podem me auxiliar neste trabalho. Então, o médium vai receber instrução. Muitas vezes eu já tive a oportunidade na minha vida, na minha infância mediúnica, de eu querer fazer um trabalho e eles falam assim, não, Araci, não. E eu já fui desobediente e fiquei obsedada durante 3 meses, porque eu desobedeci a minha equipe de trabalho. Eles falaram para mim não fazer, mas eu achei que eu podia, e eu fiz, e fiquei obsedada. Aí só quando eu saí daqui do mato, que eu fui na cidade, é que eu recebi ajuda para socorrer aqueles espíritos. Então, eu entrei aonde não devia. Por isso que eu falo para o médium, não se mete na vida dos outros. E essa foi uma intromissão. Essa foi uma intromissão. Eu queria ajudar, mas só que eu não tinha autorização para fazer. Não estava na minha ordem evolutiva. Não precisava, não era. Quer dizer, eu fui realmente intrometida naquele trabalho. Hoje, eu não me intrometo na vida de ninguém. Se caso vir até a mim, eu ainda pergunto para o meu protetor: eu posso fazer? Estou autorizada? Mesmo que me pegue de improviso, meu primeiramente vai no meu protetor e fala: e aí? Estou autorizada? Ele fala: senhora, se pode ir. Quer dizer, se aquilo apareceu para mim, eu estou autorizada pela minha equipe de trabalho, eu vou receber amparo dessa equipe. Então, o médium tem que ter essa fala, essa conversa com o seu mestre, com o seu professor, com o seu educador, para errar menos, com certeza. Então, sempre ter esse espírito superior. Encaminhar para encampar o confronto com tais adversários. Quer dizer, se você vai brigar e vai entrar de confronto, você tem que ter o mapa, o local, a estrada, como que você vai fazer o local de atendimento. Médio tem que ter tudo espaço físico marcado. Que haja um espírito responsável e que entenda do assunto. Como que você vai entrar numa região umbralina se você não conhece? Você tem que ter um guia. Você tem que ter alguém que te ajude a entrar e sair. Ou seja, que se obtenha indubitavelmente que não ser objeto de dúvida, uma certeza incontestável, indiscutível do amparo do plano superior. Então, é isso, para você trabalhar, você vai começar nos trabalhos pequenos na família, pequeno, mas a nossa família é toda agravante. Então, na medida em que o médium cresce, ele é ajudado. O grupo precisa ser homogêneo do pensamento. Todos precisam querer a mesma coisa. Não pode fugir daquele trabalho, daquele ambiente. Sermos uno é um grupo em relação ao trabalho redentor. É um grupo de defesa, nós somos soldados. Nós estamos todos trabalhando para uma colocação de um bem-estar. Então, ninguém vai ali para brincar, saracotear, observar. Não, estamos a trabalho. Então, quando o médium estiver trabalhando, ele está trabalhando. E nada pode te tirar. Pode cair a casa, a telha, pode dar chuva, tempestade. Pode apagar a luz. Você continua no seu trabalho. Encerra no escuro e espera a luz acender. É assim que funciona. Médium não perde a compostura em situação nenhuma. Nenhuma. Se cair um raio, você aproveita a energia do raio para limpar. Se a chuva estiver muito forte, usa a chuva.
Se tiver muita gente lá em cima trabalhando, limpando o céu, ajuda para eles virem ajudar a limpar ali também. É assim que funciona. Trabalhador tem que pegar dos grandes aos pequenos. Então, nós precisamos constituir grupos sérios e produtivos. O que dá seriedade no grupo é o conhecimento. A produção é o desejo de realizar. E seguir as recomendações de Kardec. Então, todo médio estudioso que estudar realmente a obra básica vai entender isso que eu estou falando. Vai entender. A Gênese fala sobre isso. E Kardec fala também no Livro dos Espíritos. Conforme a orientação segura que a falange do Espírito de verdade deixou através do digno representante. Quem estudar Kardec? Kardec foi um grande estudioso do ocultismo, de vidas passadas, no meio dos druidas. Ele estudou tudo isso. Quando ele veio para fazer o Livro dos Espíritos, e a obra, ele tinha conhecimento de tudo isso. Ele já estava velho, uns 50 e poucos anos, que ele veio escrever tudo isso. Mas ele sempre foi super estudioso.